É uma pena que pela televisão você não consiga sentir o cheiro do milho fresco e de tantas receitas saborosas. Apesar desse leque de opções, acredite, somente 5% da produção brasileira vai para nosso consumo direto. 95% viram ração para animais ou vão para indústrias variadas, como a farmacêutica, o segmento de bebidas, até a produção de combustíveis. Os dados são da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Ele está presente em mais de 50 produtos diferentes que a gente acaba utilizando no dia a dia, desde cola, desde produtos de beleza, né? Agora no etanol também, então ele tem ganho força e fora na composição da proteína animal, né? Porque ele está presente tanto na ave, suíno, bovino, peixe também. Né? Então se a gente for ver o milho de uma forma geral, ele está presente no nosso dia a dia. Milho tem o nome de origem indígena, significa sustento da vida. Foi batizado assim por ser a base da alimentação de tantos povos ao longo dos séculos. Os primeiros registros do cultivo do milho são de mais de 7.000 anos antes de Cristo. Milho é carregado de história e riquezas. Pesquisadores espanhóis do Instituto de Biotecnologia da Universidade de Granada divulgaram um estudo que revelou benefícios do milho para a nossa saúde. Segundo a pesquisa, o cereal adia o envelhecimento devido ao alto teor de melatonina. Ou seja, para quem é vaidoso, milho pode ser uma boa opção de alimento. No mundo, existem cerca de 150 espécies de milho com cores e formatos diferentes. O maior produtor mundial são os Estados Unidos. O Brasil fica em segundo lugar. A projeção esperada do ano passado para cá é de 95 milhões de toneladas. Os principais estados produtores são Mato Grosso, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O milho brasileiro é exportado para o Vietnã, Irã, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Egito e Malásia. Não vamos esquecer que o milho é uma cultura tradicional, não é apenas uma monocultura de grandes plantações de milho, mas pequenos produtores também plantam muito milho. Né? É uma parte da cultura, né? É usado na criação de pequenos animais, a nível de consumo. Né? O milho também ele é na agricultura familiar muito importante, no abastecimento de cidades, né? Sejam pequenas, grandes cidades. Então o milho é uma cultura importante, a gente não pode esquecer disso. Thomas é engenheiro agrônomo, doutor em ciências ambientais com foco na expansão da fronteira agrícola na Amazônia e professor da Universidade de Brasília. Ele explica que a maior parte do milho cultivado no país é de semente transgênica. Pergunto a Thomas se isso é bom ou ruim. Apesar, né, de muitas pessoas argumentarem o contrário, né, os testes que são feitos com boa parte das espécies transgênicas ainda não existe, né, digamos, uma postura, uma afirmação definitiva de que eles são isentos de impactos ao meio ambiente e à saúde. Ao contrário, existem ainda dúvidas, né? Na última década, a área plantada de milho cresceu mais de 33%. A projeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é de que nos próximos 10 anos a área deve aumentar em torno de 7%, passando de 17 milhões de hectares para 18 milhões e meio. No Centro-Oeste, nós temos a opção de fazer o milho segunda safra, que é aquele que a gente planta após a colheita da soja. Então esse é o milho safrinha, porque ele tem um ciclo mais curto, as produtividades dele são um pouco mais baixas. Mas em contrapartida ele aproveita a área que a soja foi cultivada. Então a gente consegue aproveitar a mesma área com 2 plantios, a soja e consequentemente após o milho. Alan está dizendo que com o desenvolvimento das novas tecnologias, o produtor rural colhe a soja mais cedo e planta o milho. No Centro-Oeste, onde se concentra a maior produção, o milho vai ocupar as áreas de plantio da soja, que não terá segunda safra. O milho safrinha, ele é cultivado após a soja, então ele não depende de novas áreas para continuar crescendo. Né? Tanto é que no Centro-Oeste a penetração de milho safrinha em áreas de soja é só de 40%. Então nós teríamos um volume de mais 60% da área que é ocupada de soja, que pode ainda ser ocupada por milho. Então a gente tem um grande avanço, ainda um grande crescimento da área de milho sem precisar avançar sobre novas áreas. O aumento na produção do milho não preocupa Alan, mas o professor da Universidade de Brasília faz um alerta.
o avanço da fronteira agrícola no Cerrado Nativo pode afetar a recarga dos aquíferos. A tendência dessa expansão, né, é um problema, né, para a conservação da biodiversidade do Cerrado, levando em consideração que a maior parte do Cerrado já foi convertida, né, de bioma nativo para outros fins, dos quais o principal é a agricultura. E levando-se em consideração que o Cerrado, especialmente aqui o Distrito Federal, é o berço das águas, né, do central do Brasil. Daqui saem 3 bacias hidrográficas muito importantes, né? A bacia do São Francisco, a do Tocantins e a do Paraná. No Brasil, o milho é a principal fonte de renda de milhares de famílias, como a do Luiz. Estamos na zona rural de Planaltina, a 80 quilômetros da área central de Brasília. Luiz chegou aqui no final da década de 1970. Veio com os pais e irmãos de Santa Catarina para desbravar o Cerrado do Planalto Central. Ele lembra que assim que terminou os estudos do 2º grau, decidiu seguir os mesmos passos do pai. Eu via as dificuldades do meu pai no campo, justamente por causa da mão de obra, que até hoje nós temos muita dificuldade no campo, se chama mão de obra, e eu resolvi, como meu pai produtor, falei, vou continuar na atividade junto com ele. A propriedade tem 300 hectares. Em 1/3 da área é cultivado milho. Estamos falando de uma imensidão de verde a perder de vista, com 6 milhões de pés do alimento. Bastante coisa, né? Lembra que agora há pouco nós falamos que a produção do milho vai aumentar no país na próxima década? Pois é, aqui não vai ser diferente. O produtor rural conta que 65% da ração animal tem o milho como principal ingrediente. É por isso que a demanda pelo alimento é alta. Tudo que Luiz colhe, vende. O milho no passado não foi um grande negócio, mas hoje sim. O milho hoje ele responde muito bem, produz muito bem na área de cerrado e a tendência hoje, não só eu como produtor rural, como produtor de milho, é crescer a produção, aumentar. No próximo bloco a gente continua falando de milho, só que vamos mostrar como é uma produção orgânica. A gente volta já. Já falamos sobre a importância do milho na nossa cultura. Agora a gente fala de um mercado que tem crescido nos últimos anos, o de alimentos orgânicos. O milho segue a mesma tendência. Vamos começar com a novidade da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, que recentemente lançou uma nova semente de milho orgânico, chamada de AL Paraguaçu. Uma variedade versátil que pode ser usada na produção de grãos para alimentar rebanho. É uma semente mais resistente que também pode ser usada como ingrediente das tradicionais receitas que têm o milho como principal matéria-prima. Toda a seleção da cultivar foi feita dentro do sistema orgânico. Então é uma variedade que ela tem a certificação orgânica desde o seu nascimento. Proteger a semente exterior. Quando falamos de milho orgânico, não podemos nos esquecer da legislação brasileira. Esse advogado explica que algumas instituições são autorizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a emitir a certificação que garante a procedência do cultivo. Já para o pequeno produtor rural, outra forma é o chamado OPAC, Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade. É quando um grupo de produtores assume o papel da fiscalização. Tem que ter uma participação ativa, você recebe um certificado do grupo e o grupo tem que debater constantemente e tem sido uma forma muito elogiada pelos pequenos produtores. Então, quando você vende sem certificação, mas garantido por um grupo, você não pode vender para terceiros, para supermercados, mas você pode vender numa feira, por exemplo, e tem que ter alguém da sua família ou do grupo vendendo na sua banca. Tem essa exigência também. O milho orgânico precisa ser cultivado em um local bastante iluminado, como esse, por exemplo. É um alimento que se adapta bem de norte a sul do país, mas a temperatura mínima deve ser em torno dos 13 graus. Se o clima for seco e bem quente, aí é preciso dobrar o cuidado com a irrigação para não afetar a produtividade. Para a gente resumir,
Milho orgânico precisa de sol na cabeça e água no pé. O Meio Ambiente por Inteiro veio até o Lago Oeste, a 40 quilômetros da área central de Brasília, para contar a história do Francisco Miguel de Lucena, de 66 anos, conhecido por todos como Chiquinho. Chiquinho é filho de agricultores familiares cearenses, nasceu no campo e guarda na memória lembranças de tempos difíceis. A lembrança mais forte era a vida do meu pai e da minha família trabalhando na agricultura familiar. Ele era vaqueiro, cuidava do gado, e eu mais meus 7 irmãos trabalhávamos na agricultura, colhendo, plantando, preparando o solo, preparando a terra, morando numa comunidade distante da cidade, não tinha tecnologia, não tinha carro, não tinha nada. Então era uma vida bem diferente do que a gente vive hoje aqui. Desde criança, Chiquinho prepara o solo para plantar. Cresceu, constituiu família e trocou a seca que castiga o Nordeste pelas terras do Planalto Central. O ano, 1995. De lá para cá, gastou muita energia no campo, fez amigos e aos poucos se tornou conhecido entre os pequenos produtores. Hoje, ele é presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar do assentamento Chapadinha, que atende mais de 50 produtores. A propriedade do Chiquinho tem 9 hectares. Durante muito tempo, ele cultivou o milho no sistema convencional. As coisas começaram a mudar quando a Embrapa e a Emater procuraram os produtores rurais do assentamento. Chiquinho conta que eles sugeriram que todo o plantio fosse orgânico. Eles passaram as técnicas, a forma de produção e as possibilidades, né? E também as dificuldades, né? Porque a produção orgânica ela envolve um processo meio complexo. Só que com o acompanhamento e com a capacitação, a gente consegue produzir com uma boa produtividade e a demanda ela é real porque a produção orgânica está no auge, né, da sua demanda. Os produtores rurais do assentamento gostaram da sugestão. Foram capacitados e aos poucos produtos químicos deixaram de ser usados no plantio. A variedade que Chiquinho cultiva é indicada para a ração de galinhas caipiras. O plantio orgânico de milho exige mais cuidados? Sim, com certeza. O orgânico ele tem uma complexidade porque você sai de uma produção convencional que você se acostumou durante uma vida toda para fazer um processo totalmente diferente. Então você começa no preparo do solo, vai durante a questão do plantio, os tratos, até a colheita, a acomodação e armazenamento, tudo obedece uma lógica orgânica. Para um bom plantio de milho orgânico, os cuidados começam na escolha dos grãos. Devem ser 100% orgânicos e hidratados de acordo com a destinação do alimento. A colheita pode demorar entre 3 e 10 meses, a depender da espécie. A distância entre as linhas de plantio varia de 30 centímetros a 1 metro. Já o espaçamento entre as plantas em torno de 20 centímetros. Se for menor, uma planta compete com a outra e o crescimento é prejudicado. Como que você faz para proteger o seu plantio, já que não pode usar nenhum produto químico? É uma relação de convivência, né? Quando a gente trabalha no convencional é combate. E quando a gente trabalha no orgânico é diferente, é a convivência. Como é que você produz, garantindo que o ecossistema não seja alterado e que todos os animais e todos os viventes, né, possam conviver numa harmonia e garantir que a cultura possa desenvolver e produzir satisfatoriamente. Na prática, estamos falando de quê? Nós estamos falando de insumos orgânicos, nós estamos falando de manejo, nós estamos falando de experiência, nós estamos falando de técnica e, sobretudo, de cuidados, né? A principal ameaça ao plantio são as lagartas do cartucho e da espiga. Se não houver controle rigoroso, elas consomem a planta. Os primeiros sinais aparecem nas folhas. Para evitar esse tipo de visita indesejada, algumas técnicas de manejo são importantes. A gente sabe o quanto que é importante a rotação de culturas, né? O senhor pensa em fazer isso também? Sim, com certeza. Nós fazemos permanentemente. É uma das formas de manejo mais adequada para você garantir a convivência com todos os seres vivos do ecossistema. O que o senhor vai plantar aqui depois? Aqui eu quero plantar morango, eu quero plantar abóbora, e onde eu plantei o morango, onde eu plantei a abóbora, vou plantar o milho, onde eu plantei outras culturas, vou plantar, né? Enfim, fazendo rodízio para garantir que as culturas possam se desenvolver.
Chiquinho cuida de mais de 20 mil pés de milho orgânico. Essa será a primeira colheita. Contagem regressiva para a primeira colheita, está ansioso? Um pouco, porque o processo de produção do orgânico, ele requer uma série de etapas. E a última etapa seria a colheita, a preparação, a seleção e o armazenamento. Então a gente fica querendo ver o produto final, a qualidade e a quantidade. Chiquinho está de olho no plantio e otimista com o lucro que vai ter com a primeira safra do milho orgânico. Se arrepende de ter tomado essa decisão, a mudança do convencional para o milho orgânico? Não. Eu não me arrependo porque já tenho experiência dos demais produtos que já produzia desde antes. E agora o milho tem uma grande perspectiva e tenho certeza que vai ser muito lucrativo. No próximo bloco, você vai conhecer uma família que montou uma linha de produção de derivados de milho. Cristiano Oliveira vai mostrar quanto tempo um especialista em pamonha leva para montar a guloseima. A gente volta já. Nos 4 hectares do seu Paulo tem maracujá doce e outras culturas, mas a dedicação dele é com o milho orgânico. E com esse título, não dá para tocar a lavoura de qualquer jeito. Agora eu estou vendo com o senhor aqui que tem algumas ervas daninhas, que a gente pode chamar assim. Numa plantação convencional, o agricultor colocaria aqui uma capina química, algum produto para matar essas ervas. O que o senhor faz aqui, já que o milho do senhor é orgânico? Não pode colocar veneno para matar esse mato, não. A gente usa ou a tobata ou a ferramenta enxada, né, para limpar o milho, né? Porque o milho orgânico não pode usar o veneno, né? Senão prejudica também. E prejudica muito a terra, o veneno, né? A natureza está precisando muito da gente zelar dela, né? E o zelar quer dizer não maltratar, não levar para frente alguns manejos comuns tempos atrás. Antigamente a gente não preocupava com a natureza, né? E a gente vai vendo que precisa de preocupar porque a natureza está pedindo isso aí, né? Nós vemos que antigamente usava muito veneno, usava muita coisa, punha fogo, tirava as canas de milho e punha fogo para dizer que achava bom porque a terra ficar boa. Mas na verdade o bom mesmo é arar essa cana de milho no meio da terra para incorporar na terra, para a terra ficar melhor, né? Cada dia melhor, né? O seu Paulo não planta o milho todo de uma vez só. Basta dar uma voltinha na propriedade, que há milho de várias idades, pequenos, maiores, tem até terra pronta esperando o plantio. Motivo? A gente descobre lá na casa dele. E ali é feita as bandejinhas, viu? Aqui a família beneficia o milho, cada um com uma função. Seu Paulo corta as espigas. Aqui a gente corta a espiga desse jeito para tirar a palha, as espigas maior e a gente põe separada para cá, né? E as menores que não servem para tirar a palha, a gente joga para cá para descascar, né? Para fazer a bandeja, fazer o pacote. Esses aí são os pacotes. Uma porção de 5 espigas, montada pelo Wallace, o filho do seu Paulo. É só uma das funções dele. A irmã mais velha é quem tira a palha. As espigas maiores são passadas pelo ralador. O milho vira massa para a pamonha e para o bolo. Aliás, bolo é responsabilidade da dona Iris. O que sai da lavoura vira produtos comercializados em supermercados, atacadistas e na Ceasa. Mas se for plantado todo de uma vez só, a família não consegue beneficiar tanto milho assim. Note que o chão fica cheio de palha. Não é lixo não. Um vizinho, criador de gado, é quem pega tudo. Vai virar comida para as mimosas. Do milho aproveita tudo. Aproveita as palhas, né, que faz a parceria com o rapaz que vem buscar, o sabuco, tudo enquanto o farelo que sai da máquina, o milho que perde, aproveita também para poder jogar para as criação, né? Então aproveita tudo. E para aproveitar a massa que acabou de ser ralada e temperada, o Wallace monta as pamonhas. É o principal produto dessa família rural. Neste dicionário online, pamonha é descrita como
papa de milho verde ralado, de consistência firme, feita com leite de coco, açúcar e manteiga, cozida e envolta na palha do próprio milho ou na folha verde de bananeira. Claro que os ingredientes variam, de acordo com o gosto do freguês. A família Pereira da Silva, por exemplo, usa somente milho, água, açúcar, manteiga e sal. Você faz pamonhas há quanto tempo? Porque eu faço pamonha já tem uns... Quer ver, tem uns 10 anos por aí, né? Então já tá craque. Já tá craque já. Eu tô vendo aqui que você leva 20 segundos, no máximo, para fazer uma pamonha. Eu acho que leva menos, hein? Por favor, editor, congele a imagem. Eu notei um desafio aí. Agora, troque por aquela outra imagem de quando o Wallace começa a montar a pamonha. Por favor, cronômetro na tela. Solte a imagem e o cronômetro ao mesmo tempo. Vamos ver quantos segundos até ficar pronta. Pode disparar. Podemos dizer que esse tempo aí deu razão a nós dois, né? Também com 10 anos de prática, dá para dizer que o Wallace é um especialista em pamonha. Montar cada uma nessa velocidade exige experiência. 2 palhas por baixo. Coloco essa mais embaixo. Certo. Né? Pra ficar um tamanho maior, se eu colocar ela juntinho fica muito curta, a pamonha fica pequena, né? Dobro aqui para fechar o copo. Vem, coloca a massa. A massa. Essa aqui é salgada, você coloca aí uma calabresa. Essa aqui é a pamonha moda, eu coloco uma calabresa. Aí eu venho para fechar ela, né? Coloco uma palha aqui e nessa parte que ficou aberta, eu venho e coloco assim, com a abertura pro outro lado, né? Que é para ficar bem vedadinha. E venho aqui com a liga. Pega uma borrachinha. Né? Dou uma esticada nela. Passou aqui, aí faço uma cruzinha aqui e pronto. Tá pronta. Tá pronta a pamonha, é só botar para cozinhar. A produção é de 500 pamonhas por semana. Tem também o bolo, lembra? A dona Iris é expert na arte de fazer um belo bolo de milho verde e fresco. E a senhora faz bolo de milho há quanto tempo? Já tem uns 15 anos. Já tá craque? Isso. E a senhora aprendeu a fazer com quem? A gente aprendeu com a minha mãe mesmo. A gente, quando era pequena, a gente comia, né? Milho, fazia pamonha, né? E fazia bolo também assado, né? E aprendi fazendo assim. E não tem quem não goste de um bolo de milho. Não, é muito gostoso para tomar com café. Muito Agora bom. a senhora vai levar lá pro forno e fica quanto tempo? Mais ou menos 40 minutos. E já tá prontinho? Tá prontinho. E a gente chegou bem na hora de servir o lanche das netinhas da dona Iris, a Juliana e a Ana Júlia. Cuidado, meninas, ainda tá quente. E na companhia da Juliana, da Ana Júlia, de uma garrafa de café, aqui uma xícara e um bom bolo de milho, a gente encerra o Meio Ambiente por Inteiro desta semana. Quer nos acompanhar e nos assistir também pela internet? tvjustiça.jus.br. O nosso canal no YouTube é TV Justiça Oficial. Mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Com essa delícia, eu me despeço de você. Até a próxima!